Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou estar indicando para vocês 4 livros de literatura clássica do gênero de romance. São livros escritos por grandes autores, grandes autoras. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas, TLK Livros e Leituras, e hoje, refletindo sobre a semana, eu decidi gravar esse vídeo para colocar para vocês 4 indicações de livros de literatura clássicas de romance. São livros que eu li já há algum tempo, são livros que eu considerei muito bons para estar colocando aqui no canal. Então, o primeiro livro que eu trago aqui para vocês seria Anna Karenina, de Levi Tolstói. Levi Tolstói é um escritor russo, um dos maiores escritores da literatura mundial. E nós vamos ter aqui então o romance Anna Karenina. Foi escrito como uma novela em vários capítulos. Nós temos aqui a obra inteira quando saiu no ano de 1877. Um livro de 808 páginas, denso em páginas, mas eu posso garantir para vocês que foi escrito de uma forma tão fenomenal que nós conseguimos ler assim de uma forma fluida. Essa obra aqui é considerada uma obra de arte, até mesmo para o Dostoiévski diz que é impecável essa obra aqui do Levi Tolstói. Então nós vamos ter aqui a personagem Ana, com toda aquela ousadia de uma mulher que viveu naquele tempo, colocando em xeque vários valores ali da sociedade. Nós vamos ter aqui um caso extraconjugal que naquela época, quando era praticado, a mulher era rebaixada assim a nada, totalmente excluída da sociedade. Então aí nós vamos ter todos esses repasses aí numa história assim de tirar o fôlego. Então fica a dica aí para vocês de Anna Karenina, de Lev Tolstói. Com o próximo livro temos Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert é um escritor francês. Esse escritor aqui, o Gustave Flaubert, sempre quando eu me deparava assim de estar lendo alguns textos de literatura, coisas a respeito, Gustave Flaubert era sempre apontado como um escritor que escreveu esse livro aqui, Madame Bovary, como uma escrita excepcional que ele escreveu esse livro. Nós vamos ter aqui o livro numa minuciosidade de escrita absurda, por isso que a gente tem que ter até um pouco de paciência para estar lendo esse livro aqui. Os detalhes, muitos detalhes. Livro lançado em 1856, com 496 páginas. Nós vamos ter como personagem aqui a Emma Bovary. Emma Bovary, ela foi criada num convento. E nesse convento ela foi criada com todas aquelas etiquetas. Ela tinha acesso a literaturas. Então tudo aquilo ali veio na cabeça dela, aquele ideal de mulher com a educação que ela se formou. E aí quando ela vai se casar então com Charles Bovary. Charles Bovary então é uma pessoa que é dita no livro como um bondoso, tudo, cuida bem da família. Mas porém ele não tem a ambição de ter luxos, tentações, uma vida altíssima de padrões. E a Emma Bovary começa a ver isso aí com outros olhos. Ela começa a se entristecer, e até então que ela também vai praticar ali um ato fora do casamento, ou seja, vai trair ali o seu marido, Charles, e vai ter que passar então por todos os ataques ali daquela época, de ser discriminada como uma pessoa que deixou o seu casamento. Esse livro aqui vai trazer um pouco daquela situação de a pessoa se tornar escravo dos seus desejos, ou seja, ela desejava uma vida ideal com muitos luxos, daqui a pouco tudo, e até que ela vai percebendo ao longo da história ali que será que vale a pena, de acordo com a situação que ela vai se encontrando. Então esse livro aqui é uma obra de arte, Madame Bovary. Indico para vocês, com um pouquinho de paciência a gente consegue ler com certeza esse livro. Uma ótima leitura esse livro aqui, então por isso que está como segunda dica aí de leitura de livros de época de romance. Para você que gosta de livros, que está sempre em busca de conhecimento, eu indico a vocês a estar se inscrevendo nesse canal, um canal destinado à leitura de livros de ótima qualidade, sempre trazendo autores renomados aí da literatura mundial, nacional. Então não deixe de se inscrever no canal, curtam esse vídeo, comentem. E na sequência vamos ter O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. Esse livro aqui é considerado os clássicos dos clássicos, por onde a gente vai aí nos fóruns de livros, de literatura. Sempre tem alguém que está lendo esse livro aqui, alguém indicando esse livro, que é um livro que teve um respaldo muito grande, lançado em 1847 por uma escritora inglesa, Emily Brontë. Vamos ter aqui então como principal enfoque o casal ali, o Catherine e Heathcliff. O Heathcliff, ele é um funcionário da família, só que porém é aquele funcionário assim que ficou tanto tempo trabalhando na família que se tornou quase um membro da família. Então a Catarina ali vai se formando, ele vai acompanhando de perto a Catarina, que é filha ali do proprietário, mas porém chega uma hora então que a Catarina decide se casar com um vizinho que tem uma granja, para ter uma vida luxuosa, uma pessoa de títulos, e aí o Heathcliff começa então a odiar aquela situação toda, tudo que tem dentro dele, ciúmes, sofrimentos, humilhações que ele sofreu ali de sendo um funcionário, tudo vem à tona. Então a gente vai ter ali um amor doentio se criando,
E é aquele tipo de livro que tu odeia os personagens, que tu entra na história, quer pegar o personagem e tirar da história. Ele mexe muito com a gente, esse livro aqui, tão bem escrito que ele é. E os personagens ganham vida aqui com a escrita de Emily Brontë. Nós vamos ter uma ambientalização de neve, frio, uma vegetação, tudo isso aí faz a gente adentrar demais na história. Então é um livro bom demais pra gente estar lendo, Morro dos Ventos Uivantes. E pra quem curte romance, muito mais ainda, vai curtir esse livro aqui. Então fica a dica aí de Morro dos Ventos Uivantes. E o último livro aqui das indicações, o quarto livro, Persuasão, de Jane Austen. Jane Austen já escreveu vários livros famosos. Temos aqui esse aqui, Persuasão, Orgulho e Preconceito, entre outros. Livros que já foram praticamente todos adaptados para o cinema. E aqui nós vamos ter já aquele romance mais leve, um livro publicado em 1808, uma escritora inglesa, Jane Austen. Então vamos ter a Anne apaixonada pelo Frederick. Aí o Frederick é uma pessoa que tem ambições, é inteligente, mas não tem dinheiro. E aí tem uma conselheira ali na família que sempre orientou essa família, que começa a colocar várias coisas na cabeça da Anne. E a Anne, quando chega na hora então que o Frederick pede ela em casamento, nega a mão ali. E é uma das coisas que ela se arrepende sempre, que ela gostava muito dele. E aí depois disso, então ele segue o seu rumo, vai em busca dos seus sonhos, se alista para a marinha, vira oficial. Quando finalmente ele volta lá na vila onde está a Anne, ele começa o caso com uma vizinha e a Anne já começa a ver ele com outros olhos. Então fica aquela relação assim de a Anne saindo junto com eles. Os dois começam a trocar-se olhares, vão trocando cartas, então a história vai ficar em cima disso aí, mas muito bem construída pela Jane Austen, uma escritora aí de ponta. Então fica a dica de Persuasão, de Jane Austen, para ler, que é um livro leve de romance. Vai ter ali as charretes, todas aquelas vestimentas da época, um prato cheio aí para quem gosta de romance de época principalmente. Então ficam aí essas 4 dicas de romance de época, da literatura clássica, Levi Tolstói e o Gustavo Flaubert. Vamos ter a Jane Austen e a Emily Brontë. E vamos ter esses 4 autores aí, então, falando a respeito da mulher na cultura daquela época, as oposições, os ataques desses costumes. Eram mulheres submissas que não tinham direito a fazer muitas coisas naquela época. Então esse livro aí vai retratar tudo com ali, vai trazer aquela reflexão, porque esses autores são autores que tiveram muito a mente aberta e buscaram, através de leituras, expandir a sua visão de mundo e conseguiram colocar aí nos livros. E hoje esses livros estão aí, estão perpetuando ainda, servem muito para os dias de hoje, porque hoje em si também as mulheres aí estão cada dia ganhando mais seus espaços. Então fica a dica desses 4 livros, ótimos livros, espero que vocês tenham gostado e boa leitura aí a todos.